Olá, pessoal. Dando continuidade ao assunto que nós estamos estudando, vamos ver então o conceito de base. Nós estudamos anteriormente o que eram vetores linearmente dependentes ou independentes. Nós vimos que um conjunto linearmente independente é aquele onde um vetor ele independe dos outros, ou seja, ele não pode ser formado a partir de combinações lineares dos outros. Ou a estratégia que nós usávamos para determinar é que a soma desses vetores com coeficientes alfa i, multiplicando cada um deles, só dava o vetor nulo se todos os alfa i fossem nulos, ok? Bom, o que é o conceito de base? Base é um conjunto de vetores de um espaço vetorial. Então, dado um espaço vetorial V, se eu tenho ali um conjunto com n vetores, que é o meu conjunto B, ele será uma base desse espaço vetorial C, se ele obedecer duas condições. A primeira condição é que esse conjunto seja LI, ou seja, como nós vimos no vídeo anterior, na semana anterior, esse conjunto tem que ser formado por vetores linearmente independentes. Isso já nos dá uma ideia de que, se eu estou falando de um espaço vetorial R4, por exemplo, o meu conjunto B não pode ter mais do que 4 vetores, né? Caso contrário, ele não vai ser uma base. Tranquilo. A segunda condição é que B seja capaz de gerar todo o espaço vetorial. Ou seja, todos os vetores, quaisquer vetores desse espaço vetorial V, podem ser gerados pelos vetores do conjunto B. Podem ser uma combinação linear desses vetores. Então, se eu estou falando do R3, eu vou ter que ter 3 vetores ali, de repente, ou menos, se for possível, mas eu vou ter que ter um conjunto de vetores ali que sejam linearmente independentes e, simultaneamente, sejam capazes de gerar todo o meu espaço vetorial. Beleza? Bom, vamos entender como é que funciona. Olha lá. Provar que esse conjunto são 2 exercícios assim que nós vamos fazer, tá? Essa é a letra A, depois eu tenho a letra B. Provar que esse conjunto abaixo é uma base do R2. Beleza. Então são vetores com 2 coordenadas. Ali, conjunto B1, formado por 2 vetores, 1 e 1, menos 1 e 0. Qual era o primeiro critério? Esses vetores devem ser linearmente independentes. Beleza, vamos verificar então. Eu vou ter que a soma deles, com ali os coeficientes α1 e α2, vai dar o vetor nulo, e eu preciso verificar se isso somente vai acontecer quando α1 e α2 forem nulos. Bom, fazendo a multiplicação e somando, eu chego que α1 menos α2 e α1 na segunda coordenada tem que ser igual a 0, 0. Isso só vai acontecer quando a primeira coordenada for igual a 0 e a segunda igual a 0. Note que nós caímos num sistema de equações lineares, certo? Mas essa solução é muito rápida, porque a segunda equação eu só tenho o α1. E ela só vai ser verdadeira se o α1 valer quanto? 0. E se o α1 é 0 e eu volto aqui na primeira equação, quanto deve valer o α2 para que essa equação também seja verdadeira? 0 também. Logo, se α1 e α2 são simultaneamente nulos, são necessariamente nulos para que essa igualdade seja verdadeira, eu tenho então que esse conjunto é linearmente independente. Isso já faz dele uma base? Não. Tem que obedecer às duas condições, ok? Então, vamos verificar a segunda condição. Gerar o R2. Para que esses dois vetores gerem o R2, todo vetor do R2, e aí aqui eu uso um vetor genérico, tá vendo? Um vetor XY. É um vetor genérico do R2. Todo vetor XY deve ser gerado a partir de uma combinação linear daqueles dois vetores do conjunto B1. E aí eu vou ter, lógico, esses coeficientes α1 e α2 não são iguais a esses, ok? É uma segunda condição que eu estou analisando. Nesse caso, esses coeficientes vão ser escritos em função de x e y para que eles sejam capazes de gerar esse vetor. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Fazendo a mesma multiplicação, você vê que vai dar o mesmo vetor, né? Só que agora é igual a xy, então vai cair num sistema muito parecido. Mas ao resolver esse sistema, eu tenho que α1 deve ser igual a y. E se eu substituir α1 por y aqui na primeira equação, o que eu vou ter? Vou ter y menos α2 igual a x.
Isolando o α2, eu vou ter que α2 igual a y menos x. O que isso quer dizer para mim? Que se eu substituir aqui o α2 por y menos x e o α1 por y, esta combinação linear vai gerar o vetor xy, ou seja, vai gerar um vetor genérico de R2. Conclusão, esse conjunto é capaz de gerar qualquer vetor do R2. Quando a primeira condição é observada e a segunda também, significa que então o meu conjunto B1, formado por esses dois vetores, 1 e 1 e menos 1 e 0, é uma base de R2. Beleza? Mais um exemplo. Olha lá, eu tenho ali a base, ou melhor, o conjunto, que eu ainda não sei se é base, formada pelos vetores 1 e 0, 0 e 1. Você vai ver que esse vai ser bem fácil de verificar. α1 vezes 1 e 0, mais α2 vezes 0 e 1, tem que ser igual ao vetor nulo. Fazendo essa multiplicação, você percebe que você tem aí o vetor α1 e α2. E ele só vai ser igual ao nulo se as duas coordenadas forem 0. Então, α1 igual a 0, α2 igual a 0. Isso já faz deste conjunto linearmente independente. Beleza? Vamos verificar se ele é capaz de gerar os vetores de R2. α1 vezes 1, 0, mais α2 vezes 0, 1, tem que ser um vetor genérico xy. Fazendo a multiplicação e a soma, α1, α2 igual a xy, logo, α1 igual a x e α2 igual a y. Sim, ele é capaz de gerar R2. Logo, este conjunto é uma base de R2. Muito simples. Sempre que eu verificar a primeira condição e ela for verdadeira, o conjunto for linearmente independente, verificar a segunda condição e ela for verdadeira, ou seja, o conjunto é capaz de gerar o espaço, esse conjunto é uma base do espaço. Se uma das duas for quebrada, o conjunto não é uma base. Só isso. E se quebrar a primeira, precisa verificar a segunda? Lógico que não, desnecessário. Agora, se verificou a primeira, aí você vai para a segunda e verifica também. Se não der, não é base. Se der as duas, é base. Mas essa base aqui ela é uma base especial. Ela é chamada de base canônica. E você deve ter ouvido esse nome lá em Geometria Analítica com o professor Johnny, no semestre passado. A base canônica de um espaço vetorial é aquela formada por vetores que possuem uma única coordenada unitária e todas as demais coordenadas nulas. Então, no caso da base canônica do R2, você vê que o primeiro vetor é o 1, 0 e o segundo vetor é o 0, 1. Esses dois vetores formam a base canônica. O primeiro vetor tem uma coordenada 1, a outra coordenada 0, e o segundo vetor tem uma coordenada 0 e a outra 1. Não tem uma repetição de vetores, são vetores distintos, onde elas têm uma das coordenadas unitária e o restante nulo. Lógico, eu posso fazer base canônica para todos os espaços vetoriais que eu quiser. Por exemplo, aqui é do R3. 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Cada vetor tem uma coordenada unitária e as demais nulas. Base canônica do R4, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Ou seja, é a base canônica, né, do R4. Aqui eu abreviei, só questão de espaço, tá ok? Olha só a base canônica do Rn. Vai começar com quem? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. N menos 1 zeros, certo? O próximo, 0, 1 e o resto é 0. E assim vai. O último vai vir com 0 até a última coordenada ser 1. E são N vetores. Então é simples entender a base canônica. Mas se o meu espaço não for o Rn, né? Se for um espaço matricial. Então aqui, ó, a base canônica do espaço M2, ou seja, formado por matrizes quadradas de ordem 2. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Então, a base canônica tem esses 4 vetores matrizes. Cada vetor tem um elemento da matriz unitário e os demais nulos. Perfeito? Aqui, uma outra base canônica interessante, a dos polinômios de grau n.
Nota que quando eu falo de polinômio de grau n, eu estou falando de polinômio de grau até n, ok? Então o espaço vetorial é formado por polinômios de grau máximo n. Significa que se n é 7, eu posso ter ali dentro polinômios de grau 6, 5, 4, 3, 2, 1, polinômios de grau 0, o polinômio nulo, que é só igual a 0, que não tem grau, ok? E, no máximo, o grau 7. Quem são os vetores da base canônica? Olha só, 1, x ao quadrado, próximo, x ao cubo, papapá, até chegar no x na n. Nota que as coordenadas do meu vetor em forma de polinômio são os monômios grau a grau. Então aqui eu tenho o monômio de grau 0, grau 1, grau 2, grau 3, até o grau n. Cada vez eu coloquei um coeficiente unitário e o resto tudo nulo. Por isso esses são os vetores que formam a base canônica do espaço vetorial Pn, ou seja, polinômios até grau n. Beleza? Bom, com isso aí, a gente vai continuar no próximo vídeo provando porque alguns conjuntos não são bases. A gente continua a partir daqui no próximo vídeo para não ficar muito longo.